E nesta segunda-feira também foi realizada a primeira reunião do grupo, criado há um mês pelo governo, para regulamentar o trabalho dos motoristas por aplicativo. Luiz Marinho disse que esse tipo de contratação penaliza os prestadores de serviço. Quando se fala em trabalhadores de plataforma, a nossa obrigação é refletir de como nós possamos garantir o equilíbrio. Jornada não pode ser extenuante. O trabalho tem que ser valorizado. Como dar transparência? Como evitar que um trabalhador, uma trabalhadora, sentindo prejudicado ou prejudicada, tenha alguém a falar e não com uma máquina? Então, o que eu peço, serenidade das partes num processo de construção de um entendimento que possa oferecer depois ao Parlamento as possibilidades de transformar em lei. Crie condições do Parlamento aprovar uma legislação que valorize o trabalho, que respeite as partes. Não é proibido ter lucro, mas não pode ser um lucro extravagante a tal ponto de representar superexploração do trabalho. O entendimento do Supremo é diferente do que tem afirmado o ministro do Trabalho. Para o Judiciário, os serviços prestados por plataformas tecnológicas como a Uber não se enquadram nas relações de trabalho que integram a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Fernão, vale lembrar aqui para a nossa audiência que no Brasil há mais de 1.600.000 pessoas cadastradas nesses aplicativos como transporte individual e também delivery. Além disso, vale lembrar que o ministro Luiz Marinho disse há uns meses atrás que se o Uber ameaçou ir embora do Brasil, ele falou, não tem problema, nós chamamos os Correios para substituir o trabalho do Uber no Brasil. Que tal? Bom, contanto que eles não comecem a meter a gente em envelope, estamos no lucro, né? Mas é o seguinte, gente, o PT não é um partido, o PT é um ecossistema de corporações, né? Sindicatos, ONGs, o funcionalismo, os tais movimentos sociais, né? E todos eles jogando dinheiro no cofre do PT. Né, por obrigação formal do partido, a rachadinha lá é institucionalizada. Né? Pelo menos 30% desses salários têm que ser depositados nos cofres do PT. Né? E esse ecossistema não nasce da sociedade real, né? Ele vive de imposto. Né? É o esquema do Getúlio. Né? Toda a representação do país é uma falsificação sustentada pelo Estado, e não pelos supostos associados dessas associações. Então, o PT vive exclusivamente da quantidade de gente que ele embarca nesse esquema. Né? E é isso, como ele tem que embarcar cada vez mais gente, né? É por isso que esse esquema quebra todas as economias que ele parasita. Né? Então, é isso que explica essa história toda. Fica esse discurso de proteção do trabalhador, isso é tudo bullshit, né? Isso é tudo mentira grossa. Né? O esquema é esse, quer dizer, é um partido que vende a ilusão de que você pode salvar o cara das agruras de viver naquele universo que nós outros aqui vivemos, né, onde você tem que vencer pelo desempenho, pelo resultado que você mostra, né, e suspende tudo isso, né, o cara fica eternamente na mediocridade, mas eternamente, não toma chuva nunca, não toma raio nunca. Né? Por quê? Porque multiplica por 4 os raios que nós tomamos aqui fora para dar esse conforto para eles. Então, quer dizer, é uma história tão velha, né, que nem o Supremo Tribunal mais acredita nessa conversa. Eles estão para trás do Supremo Tribunal Federal. Então, é isso aí. Augusto, ao defender aí a regulamentação dos motoristas por aplicativo, o nosso ministro do Trabalho disse, abre aspas, que uma jornada de trabalho não pode ser extenuante. A dele certamente não é, né? Deu para ver pela fachada. Eu estava notando certas mudanças no Luiz Marinho
que mostra, são típicas, né, do alto companheiro. Essa turma aí que estava com o Lula no começo da carreira política, como eles continuam agora e como eles melhoraram de vida. Você vê que o terno dele aí é terno de alfaiate, não tem nada, nenhum parentesco com o macacão, se é que usou um dia, mas nenhum parentesco. Ele fala ainda como um líder sindical, conhece tudo do trabalhador. Ele está com cara de quem vive entre um chuveiro e uma sala com ar-condicionado. Está numa boa. A jornada dele é uma maravilha, não pode ser extenuante. Então, ceda o cargo dele, porque o trabalhador de verdade, esse tem sim, trabalhador brasileiro, esse tem uma jornada extenuante. E nenhum, sobretudo os que os que não pertencem à cúpula de um sindicato, esses trabalham. Esse aí não trabalha nada. E é punido sucessivamente pelos eleitores, hein? Perdeu a eleição em São Bernardo, que ele foi prefeito, se candidatou a governador, perdeu a eleição, né? Ele perde a eleição e aí tem garantido um dos 37 ministérios que, se necessário, chegarão a 40, 50, é para acomodar gente assim. Ministro do Trabalho. Isso existe nos Estados Unidos? Como é que é? Boa pergunta, Augusto. Quero Até que a pedir Ana para a explique Ana, pra que é gente. atleta. Ana, dá para ser campeã olímpica sem uma jornada extenuante, Ana? Olha, Paula, Ministério do Esporte aqui não tem. E Estados Unidos, a América é uma grande potência esportiva, né? Lidera aí o quadro de medalhas olímpicas e mundiais, etc., há décadas. Mesmo quando tinha a União Soviética. E não tem Ministério do Esporte, Ministério da Cultura, Ministério da Pesca. Aqui são 15 ministérios. Então é tudo muito enxuto. Agora, tem uma manobra que fizeram aqui, se eu não me engano, ali no final dos anos 70, na era Jimmy Carter, que já que o Congresso às vezes demorava a legislar, a fazer leis sobre determinadas coisas, os governos começaram a criar agências. E essas tais agências reguladoras, elas começaram a ser usadas exatamente para criar leis. Então, recentemente, aqui nos Estados Unidos, recentemente mesmo, coisa de 2 semanas, né, 2 semanas atrás, 2, 3 semanas, a Suprema Corte americana negou um pedido exatamente de uma agência ambientalista aí que criou sua própria lei ambientalista para um determinado problema aqui. E isso caiu na Suprema Corte americana e a Suprema Corte disse exatamente isso. Vem cá, isso aqui é uma lei. Vocês não podem criar leis. Vocês são uma agência, vocês podem verificar alguma coisa relacionada ao meio ambiente, mas vocês não podem criar leis. Então, esse jeitinho, né? Tem os ativistas aqui nos Estados Unidos, eles tentam. Mas aqui tem muito, o sistema de freios e contrapesos, ele é muito eficiente. Né? A política ela é vivida diariamente de dentro para fora, nas cidades. No Brasil, a gente ainda fala muito sobre Brasília. Aqui existe essa vivência política no cotidiano, nas cidades, nos contos, no estado. Então, a política ela funcionando de uma maneira mais eficiente. Quer complementar, Augusto? Está falando. Augusto? A Ana já terminou? Quer finalizar, Ana? Então é isso. Eu acho que pode ser um caminho que os brasileiros copiem aí, né? Se já não copiam, inventando essas agências todas que nós temos, daqui a pouco elas passam a legislar caso os legisladores não façam as leis que eles querem e o Supremo também não coloque sua caneta ativista ali. E tem um agravante, né? Nós aqui não somos considerados trabalhadores pelo ministro do Trabalho, não. Ele está se referindo ao proletariado. A cabeça dele é a classe que um dia vai botar a ordem no mundo, né? Na discurseira dele. Nós não. Nós somos da burguesia.
da burguesia. A burguesia é exploradora, não trabalha. Então é a cabeça tão antiga, essa aí, que devia estar falando aqueles televisores, aí devia fazer uma declaração daqueles televisores que tinha ali em branco e preto, tinha risquinho em cima, porque a cabeça dele é mais antiga que isso. Não, alguém que sugere Agora, substituir Augusto. Uber pelos Correios, Augusto? Pronto, pelos Correios, é o que o Fernão falou, daqui a pouco vem coisa em carta. Você chama alguém, vem uma carta. Agora, é curioso que esse tal proletariado, quando sai do Brasil para trabalhar, não vai para Cuba, vem para cá, para os Estados Unidos, né? Onde o capitalismo, onde você trabalha, onde não tem CLT, onde não tem 13º. Tenta explicar o 13º para um americano. O americano olha para você e fala, peraí, mas você não pode pegar aquele valor do 13º, dividir em 12 e colocar aquilo em 12 meses e a pessoa decide o que quer fazer com aquele dinheiro? Então, ou seja, o discurso deste desgoverno é o discurso de você aí do outro lado é um ignorante, então você não sabe o que é o melhor para você, então eu vou cuidar do caminho da sua vida. É isso que eles, na verdade, pensam de todos nós. E, aliás, o Uber já tem regras, né? Já existem regras restritas de trabalho, de horas de trabalho no próprio aplicativo. Eles gostam de colocar a mão em tudo. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvia, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.